Boa noite. Esperando vocês para a nossa live de quarta-feira, né? Onde vamos falar sobre inteligência musical, tá? Um dos aspectos. Buenas, tio José. Tudo bom contigo? Tudo certinho? Tia Tânia, vamos lá. Vamos entrando aí, vamos nos preparando. Do trânsito hoje, muito bom. Tio Dinho entrou. E vamos lá, esperando vocês. Esperando vocês. Pararirarã. Boa noite, cortei o cabelo, cortei a juba. Estava me incomodando. Passei-lhe a máquina na criança. Né? Tava incomodando. Tem umas horas que eu me incomodo comigo mesmo. E assim acontece. É um fato. Tudo bem? Vamos começar, crianças? As duas inteligências correlatas. Né? É feio a gente falar assim, mas todas as inteligências teoricamente são correlatas, mas vamos falar por área de compreensão, né? Hoje vamos falar de duas: a nossa inteligência lógico-matemática e inteligência musical. Vamos lá. Hoje a ideia é que vocês comecem a... Tudo bom, dona Carolina? Tudo certinho. A ideia é que vocês comecem a falar comigo, se é que isso é possível para vocês, né? Falar comigo, responder para mim. Mas vamos tentar sim. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de inteligência, né, isso deveria ser um negócio bem desnecessário, né, eu ter que falar sobre inteligência, né, porque a inteligência é uma coisa inata, não é do ser humano, é de todos os seres, né? Todos os seres têm a sua capacidade de adaptação com o meio, né? Tem a sua capacidade de sobrevivência, e isso por si só já é uma característica de inteligência. Mas, né, da maneira como a gente é educado e instruído para a vida, duas coisas completamente diferentes, hein? Tá? Completamente diferentes. E aí eu quero que vocês prestem atenção na gracinha do conceito, tá? Uma coisa é eu ser educado, tá? O que é eu ser educado? Significa que eu passei por um determinado padrão de conceitos e de normas, tá? Que me foram apresentadas, e isso foi colocado para mim como uma linha de conduta e de entendimento. Essa é a minha educação, tá? Mas a maneira como eu me manifesto no mundo, tá? Ela vai, ou ela deve ir além da minha educação. Ela tem que fazer parte da minha adaptação, tá? E quando a gente é instruído é eu vou começar a explicar para você como você vai fazer determinadas coisas, que é uma instrução. Eu vou te dar um direcionamento, tá? Para que você cumpra determinadas tarefas. Tá? Então você vai para a escola para ser instruído. Teoricamente você já começou a ser educado pela sua família. Tá? Embora isso hoje seja uma grande dificuldade, é verdade socialmente, mas, né, para vocês entenderem conceitual e filosoficamente isso, a gente vai seguir essa sequência. No padrão educacional, infelizmente, muito infelizmente, o que acaba acontecendo? Né? Eu mando você fazer, ou eu te instruo para fazer determinada tarefa, tá? E quando você começar a apresentar suas dificuldades, é comum, muito comum, que eu diga que você é muito burro,
ou que você não tem condição de aprender, ou, tá? E esse tipo de informação, dependendo, tá? Tudo depende de contexto, tá? Porque como a gente diz aqui na minha casa, tá? O bullying familiar ele é válido. Por quê? Porque a gente tem determinadas brincadeiras entre a gente, tá? Que elas fazem parte da nossa vida e são relacionadas com determinados acontecimentos que tem na nossa vida, né? Mas isso no mundo normal, no mundo externo, será que agora vai? Agora vai. No mundo externo, tá? Dependendo do contexto, você tem um registro muito negativo, tá? Dessa dificuldade. Tá? Então, mas isso não é pessoal, isso não é você. É a maneira como as instruções ou como as informações são passadas no nosso mundo. Tá? Então eu vou dar para vocês alguns exemplos muito práticos. Quando a gente fala do aspecto linguístico, tá? Uma outra língua, um outro idioma, é muito comum que as pessoas automaticamente já coloquem uma dificuldade, tá? Que a outra língua é diferente, o som é diferente, o sotaque é diferente, né? E você já se prepara, eu não diria que para fracassar, mas você já se prepara para ter dificuldades. Isso é aplicado para a maioria dos conhecimentos. Tá? Então, isso você precisa começar a conversar em casa, especificamente para a Tânia, né? Certo? Com o teu neto, o que acaba acontecendo? Dificuldades de comunicação todos nós temos, tá bom? Então a gente precisa entender se elas são funcionais, eu não sei articular, eu não consigo falar, porque eu não mexo a minha boca, então, tá? Se elas são funcionais, se elas são emocionais, de fundo não é negativo, mas de fundo originário de traumas. Se ela é emocional de fundo negativo, ou seja, porque é uma maneira de eu chamar a atenção, ou é uma maneira de eu não crescer, tá? Ou se ela também é uma maneira de eu manter uma certa distância. Eu não quero ser compreendido, tá bom? Então eu não faço nenhum esforço para falar de uma maneira que vocês me entendam, tá? E assim é com absolutamente todas as formas de conhecimento, que a gente deveria chamar de desenvolvimento de inteligências. Por quê? A base das inteligências nós possuímos todas. Para de brincar com isso, para de separar as pessoas, né? Como diria um professor, o professor de piano do Arthur, né? O queridíssimo João Parisotto, tá? João Parisotto dizia assim: ótimo, você é um talento, tá? Você é um talento. O que significa isso? Que você tem uma certa, você tem facilidade para pegar as notas, para conseguir entender a sonoridade e passar para o instrumento. Tá? Mas ele também dizia para o Arthur assim: só que toma cuidado com o teu talento, porque qualquer pessoa que conseguir entender a técnica, tá? E se esforçar na técnica, vai desenvolver um talento, tá? E a gente costuma dizer assim: isso não é uma verdade, porque você tem os virtuosos, tá? Em todas as áreas você tem o pintor, né? Que ele expressa, ele bota lá uma determinada, um peso na mão, ele monta, ele constrói, consegue fazer as suas cores.
Então vocês precisam começar a estudar um pouquinho mais. Porque o que você tem de copista no mundo dos grandes pintores, exatamente isso. Eu entendi a técnica, vou começar a reproduzir a técnica. Então, quando a gente vai aprender determinados fundamentos, tá? Você precisa entender que tudo é linguístico, tá bom? Tá? Quando eu faço assim para você, ó, tá? Legal? Você reconhece o gesto, isso é linguístico, tá? Quando eu faço assim para você, tá? Isso é linguístico, tá? Quando eu faço assim para você, ó, tá? Isso é linguístico. Não é verbal, mas é linguístico. E a gente vai decodificando. Por quê? Tudo isso que eu mostrei para você, isso aqui é um símbolo, tá? Piscar para você é um símbolo, tá bom? Fazer assim, ó, é um símbolo. Fazer assim é um símbolo. Na hora que você vai passar isso para aspectos linguísticos mesmo, tá? Palavras, expressões, você está dando um nome para o símbolo. E você começa a compreender esse símbolo, tá? Matemática ou lógica é só uma outra linguagem, como se fosse um outro idioma, tá? Que se a gente não colocasse tanta dificuldade, as pessoas aprenderiam com a maior tranquilidade do mundo, tá? Estou falando em qualquer nível, desde a matemática básica até a matemática estrutural, né? Você aprender as constantes, as derivadas. Consegue aprender? É óbvio que você consegue aprender, tá? Tanto que existe, é dito das pessoas que têm síndrome de Down, que elas têm uma tremenda dificuldade de cálculo, tá? Inerente ao problema cromossômico, tá? Existem grupos no mundo que estão se especializando em ensinar e acompanhar as pessoas portadoras de síndrome de Down para que elas aprendam cálculo. Por quê? Porque a gente está redescobrindo as inteligências, tá? Você vai tirando a dificuldade. Quando a gente fala de inteligência musical, a gente precisa tirar essa separação da humanidade como se isso fosse um outro universo, tá bom? Então eu garanto que todos vocês já fizeram assim, ó. Parabéns pra você, tá? E se você consegue reproduzir isso, é porque você já tem aí dentro uma coisa chamada lógica matemática, lógica musical associada. Se eu tirar, tá, a pseudomelodia e disser assim para você, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A forma de falar tem uma determinada musicalidade, tem um ritmo, tá? É assim que a gente reconhece as pessoas falando. Timbre, né? Timbre, sonoridade, velocidade, linha melódica, tá? Se eu tirar o preconceito, eu consigo começar a ensinar você, por exemplo, a cantar ou a tocar. Simples assim. Dá para fazer? Obviamente que dá para fazer. Qual é a dificuldade? Quando eu coloco, obviamente há dificuldade. Eu não sei como é hoje, tá? Eu sei que quando eu fui para a escola, né, a saudosíssima Dona Rita era minha professora de música, tá? E a gente aprendia a música como? A escala musical, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Você primeiro escrevia as notas, aí você fazia a escadinha, né, que a gente chama de escala, e depois ela literalmente fazia exercícios onde a gente reproduzia, que era a forma de aprender e funciona hoje, tá? Você aprende tabuada decorando, por quê? Você vai precisar, tá?
Ritmo, ela fazia a mesma coisa, ela fazia com a gente. Tá, 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 tá. E você batia a palma e ela te avaliava justamente por você entender o tempo e a quantidade de batidas. Se isso você consegue fazer com música, você consegue fazer com a tua voz também, tá? Se você consegue fazer com ritmo, você consegue fazer com a sua voz também. Então a gente precisa começar a tirar as dificuldades. Por quê? Porque eu não posso ser muito bom só em música, que envolve tempo, velocidade, ritmo, constância, tá? Amplitude de onda, e separar isso de lógica matemática. Por quê? Se você pegar, os gregos foram descrevendo lógica matemático musical. Tá? Como é que é isso aí? Tá? 2 lives para trás eu recomendei que vocês vissem um desenho da Disney. Deve ter no YouTube. Tá? Que se chama Donald no País da Matemática. Lá ele mostra o quê? Eu pego uma corda musical, uma corda assim, eu estico, tensiono essa corda, faço tum, beleza? Divido essa corda em 2 e tem outra nota. Divido em 2 e tenho outra nota. Divido em 2 e tenho outra nota. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, eu consigo começar a acertar o padrão vibratório, o padrão sonoro. Se eu consigo ir fazer isso, eu consigo adaptar a tua mente para começar a aprender música. Mas como isso é na sociedade? Tá? Na sociedade você começa a cantar, né? E é muito comum eu ouvir a pessoa dizer assim para mim: eu queria tanto cantar, mas eu canto mal. Por que você canta mal? Ah, porque eu sou desafinado. E quando você vai ver, pode ser que a pessoa seja até desafinada. Pode ser. Tá? Só que, da mesma maneira como você corrige uma dicção, da mesma maneira como você corrige um movimento, você corrige um tempo musical. Você corrige uma vocalização. Da mesma maneira. Tá? Ou seja, eu consigo dizer para você, começa recitando, tá bom? Se a gente pegar isso com música simples, por exemplo, Carinhoso, né? Diz assim: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Acelera isso aí um pouquinho. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Você pode ir acelerando e começando a modular a tua expressão vocal. Só que muitas vezes está associado à percepção auditiva. Por que percepção auditiva? Porque depende de como você recebe a mensagem. Isso a gente despreza muito, como você recebe a mensagem. Se você não entende o que eu vou te falar, eu vou explicar isso para você de uma outra maneira, que envolve muito lógica, tá? Lógica principalmente de relacionamentos, tá? A gente era criado assim, tá bom? Tá? Vai tomar banho agora, depois senta para fazer a tua lição. Aí você falava, não vou. Aí a tua mãe olhava para você e dizia assim para você: ah, é? Não vai? Que coisa linda. Deixa o teu pai chegar que eu vou falar para ele. Isso é uma melodia. Tá? Você já sabe até o que ela vai falar. Só que a tua cabeça registra o quê? Um bloqueio. Então a minha mãe é a pessoa com quem dá para negociar. Meu pai é o bravo. O que isso tem a ver com música? Tudo. Porque essa é a música da vida. A maneira como eu começo a me relacionar, porque a gente foi colocando, para eu poder aprender inteligências,
eu fui colocando as pessoas em locais intocáveis. Repete comigo aí dentro da tua cabecinha assim. Eu fui colocando as pessoas em locais intocáveis. Tá? Então, na universidade, é muito comum que as pessoas tenham uma tremenda dúvida. O professor está ministrando a sua aula e as pessoas, você está olhando para a cara do público, ainda mais agora que as coisas estão muito pelo meio virtual, tá? Aí as pessoas estão assim, ó. E você vê que elas não estão entendendo nada. Mas elas não têm a habilidade de se comunicar. Por quê? Porque durante a vida isso não foi facultado para elas. Lembra lá do começo? Se você perguntar, você é burro, eu vou tirar sarro da tua cara. Então você não pergunta. E se você não pergunta, você bota uma trava na tua mente. Legal? E essa trava vai te acompanhando. E você vai somando, como se essa trava fosse um tijolinho. Legal? Então, né? Eu fui começar a fazer uma conta, não entendi, botei a trava aqui. Tá bom? Aí, eu fui perguntar para alguém para ver se me ajuda, tá? Aí essa pessoa sabe fazer a conta e ela fala assim, mas você é burro mesmo. Opa, 2 travas. Hã? Aí eu já não sabia, agora estou com outra dúvida, que além de tudo eu sou burro. Devia ser fácil, para mim não é. Tá bom? Aí eu vou ler mais uma coisa, tá? Porque hoje, graças a Deus, o ensino ele é sequencial, tá? Então você faz uma pecinha, coloca outra em cima, outra e vai estendendo o conteúdo. No nosso tempo não era assim, os conteúdos eram separados. Aí eu ia tentar aprender outra coisa de matemática. Já não consegui fazer o básico, sou burro, vou tentar aprender outra coisa. 3 bloqueios. Matemática é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. Não consigo. Acabou. Não consegue. Não consegue. Tá? Não consegue por quê? Porque eu preciso começar a trazer você, né? Qual é o nosso erro? Eu olho e falo assim, opa, Rodrigo, 50 e tantos anos. Ah, alfabetizado. Sabe matemática. O básico você sabe. Você não sabe se eu sei. Tá? Então, você deveria voltar ao princípio. Começa de novo. Começa do básico. A gente deveria ter essa capacidade de permitir que a gente recomeçasse a colocar dentro da nossa vida as compreensões dentro do básico. E aí eu sei que tem alguns de vocês aí que estão olhando para mim e estão dizendo que nossa, que coisa idiota. Não é idiota, é o reforço contrário, tá? Porque se eu disser para você assim, quando eu era pequeno, 3 vezes 12, 3 vezes 12, 3 vezes 12, 3 vezes 10 é 30. Aí vem mais 12, 36, tá? Devia ser automático, mas não é. Por quê? Porque eu tive uma dificuldade de aprendizado, tá? A minha inteligência, ela tomou uns petelecos assim, legal, e ela foi questionada, tá? Como o ensino era repressivo, tá bom? Porque você não é educado para pensar, você é educado para ser operário, tá? E hoje você é educado para aprender a mexer na internet, não necessariamente você precisa aprender a ler e escrever, tá? O que acaba acontecendo? A minha inteligência, ela tem uma marquinha assim. Quando eu vou e faço o reforço contrário, eu começo de novo, aí eu faço para mim 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12, 36. Aí eu mesmo vou dizendo assim para mim, opa, consegui, entendi. Eu vou tirando o bloqueio. Tá? Muitas vezes, como é que eu faço isso no consultório? Tá? Você passa para mim e fala, olha, essa é assim, mas
e falou assim, nossa, irmã, tá? E aí eu pergunto, nossa, o que você falou aí? E a pessoa olha para mim e diz, mas, oi, tudo bem? Porque ela não quer conversar, tá? Aí o que eu respondo para uma pessoa dessa? Será matima? Você manda mais. O que você falou? Olha, tô falando a mesma língua que você. Vamos tentar de novo? Tá? Porque se você quer conversar, a gente precisa estabelecer uma via de comunicação. Tá? Comunicação. Então, se você falar de uma maneira que eu comece a entender, tá? Eu vou fazer o maior esforço possível para compreender você. Então, se você tem uma dificuldade de vocalizar, desacelera. Aí você fala, eu preciso conversar com você. Ah, agora eu te entendi. Ótimo, vamos conversar. Parece idiota, não parece? Mas essa é uma maneira de você começar a lidar com a tua inteligência, com a tua inteligência lógico-matemática e com a tua inteligência musical. Tá? A Verônica levantou a mãozinha aí para mim e disse assim, não entendi. Vamos tentar de novo, Verônica. Ela não levantou a mão, mas na minha cabeça ela levantou a mão, então nós vamos lá. Por que eu estou dizendo para você que uma coisa é intimamente ligada à outra? Tá? Porque se eu entender a maneira como as pessoas se manifestam, isso significa qual é o ritmo que determinada pessoa tem. Qual é o ritmo que determinada pessoa tem. Porque você tem gente que fala muito rápido e aí você fica correndo atrás para entender o que a pessoa falou. E você tem gente que fala e eu estava dizendo para vocês que aí eu estava falando, parece doido, mas tem gente assim, tá? E que você desliga no meio do caminho porque a pessoa começou a enrolar tanto o que ela está falando, não saiu a informação, que você, pomba, desligou. É porque a tua inteligência não está funcionando? Tá? Quando a gente vai ensinar música, é mais ou menos o mesmo processo. Quando você vai ensinar alguém a vocalizar e a cantar, é muito o mesmo processo. Que eu preciso entender que antes de eu acelerar e fazer uma música complicada para você cantar, eu preciso começar a fazer você expressar o básico. Eu preciso te ouvir, preciso ver como você respira, tá? Isso tudo é um tempo. Isso tudo é um ritmo. Isso tudo é inteligência lógico-matemática. Ah? Por que lógico-matemática? Porque o tempo todo nós estamos sendo questionados dentro do nosso padrão lógico-matemático. Ah? Eu dou R$50 para você comprar uma coisa que custa R$22,30. Quanto volta de troco? Quanto volta de troco? Te dei R$50. Você vai lá comprar uma coisa que custa R$22,30 e você precisa saber quanto volta de troco. Lógico, matemática. Por quê? Porque a gente não aprende, né? Não faz parte da nossa educação tradicional inteligência financeira, que tem a ver com inteligência lógico-matemática. Eu recebo um determinado valor que eu preciso aprender a administrar. Inteligência lógico-matemática. O dia de uma pessoa normal, que dorme 8 horas, tem só mais 16 para ela se organizar. Inteligência lógico-matemática. Porque é assim que as pessoas se desorganizam, porque elas começam a pensar no que elas vão fazer, elas não se pré-organizaram antes, elas não criaram o hábito
de ter uma noção do que elas vão fazer para frente. Então, a partir daí, eu vou gastar um tempo para escolher o que, como, de que maneira eu vou fazer, quando que eu vou fazer. Olha o tempão que está indo embora. Isso é uma inteligência lógico-matemática. Controle do meu tempo. Controle do meu tempo. Tá? Por que eu quero falar disso para vocês? Porque a gente diz que bons relacionamentos funcionam como música. Por que como música? Porque a gente começa a se envolver, eu começo a gostar do jeito que você fala, você começa a gostar do jeito que eu falo, a gente começa a gostar de estar um junto com o outro, a gente vai entregando uma parte do nosso tempo, da nossa expressão, da dança da vida, um para o outro. Mas eu tenho a minha vida, eu tenho os meus compromissos. E eu preciso aprender a administrar os meus compromissos. Isso chama inteligência lógico-matemática. Não estou falando só de tempo. Por quê? Uma das palavras que está mais na moda no mundo chama procrastinação. O que é procrastinação? Eu tenho a coisa para fazer, mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo. E passou, não consegui fazer. Por quê? Porque eu não tenho essa inteligência lógico-matemática, onde eu dou para mim um timing, ritmo da vida, timing seguro para eu fazer as coisas. Eu não me dou essa licença. Tá? E como eu tenho o costume, o que é costume? Maneira de aprender. Costume dita o meu ritmo, a maneira como eu me manifesto. Faz parte do meu padrão lógico. Eu conheço uma série de pessoas pelo seu comportamento, aonde eu digo assim, precisa passar ali e fazer determinada coisa. E eu já sei dentro da minha cabecinha que não vai fazer. Não vai fazer por quê? Primeiro, a pessoa já não registrou, ela já não me ouviu. Tá? Por quê? Porque não é do interesse dela. Tá bom? Então, na nossa música da vida, para a gente entender lógica, matemática, tá? E inteligência musical, a gente precisa começar a colocar os ritmos, os sons, dentro das suas caixinhas. Ou seja, eu preciso começar a entender o que é importante para determinadas pessoas com as quais eu me relaciono. E eu vou descobrir na minha vida que tem gente que só funciona em interesse próprio. Então, tudo aquilo que a gente tiver que compartilhar de esforço e de obrigação, não vai acontecer. Isso faz muito parte de inteligência lógico-matemática. Porque se eu conto com uma pessoa que eu sei que ela não vai estar lá, qual é a minha chance? Qual é a minha margem de erro? 100%. Você não vai estar lá. Eu vou te ligar ou eu vou precisar de você, você não vai estar lá. Margem de erro. Margem de erro seria uma estimativa que as pessoas que querem ter controle da própria vida vão aprender a administrar. É assim que a gente se relaciona. Todo relacionamento tem as suas dificuldades. Hã? Mas eu preciso entrar num relacionamento hoje, tá? E aí vocês vão ter um problema. E se vocês têm problema para entender o que é relacionamento, o Dinho bota o link aí. Você se inscreve lá na nossa jornada de relacionamento, que vai acontecer daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. Tá? E você vai entender o que é relacionamento. Ou seja, tudo aquilo que me interessa é um relacionamento. Mas me interessa, então é um relacionamento para mim. Te interessa? Não sei. Mas quando a gente vai educar para conviver, ou quando a gente vai conviver, eu preciso colocar quais são os limites do nosso relacionamento. E aí dentro da música da vida, da coordenação das famílias, para eu ter um tempo para mim, para minha mulher ter um tempo para ela, para os meus filhos terem um tempo, a gente precisaria coordenar ações.
música, ritmo, tempo. E como é que a gente foi educado? Mamãe cuida da casa, mamãe faz faxina, faz comida, faz compra, papai ganha dinheiro. Filho estuda. E a gente quer que o mundo mude sem a gente conversar. Conversar é música. Conversar é música. Aprende isso. Conversar é lógica musical. Eu preciso melhorar a maneira como nós nos comunicamos. Nossa, que estupidez. Não tem nada a ver com música isso. Tem tudo a ver com música. Porque eu preciso determinar de que forma eu vou conversar com você, que você vai me entender. E aí você vai entender que tem gente que adora ouvir grito. Tem gente que só funciona na base do grito. Tem gente que só funciona na base da brincadeira. Quem conhece o meu filho William sabe que é assim. O William é um cara que o tempo todo ele está fosforilando pelo mundo. Sabe como é que eu estudo com o William? Eu brinco, eu canto junto com ele. Tá? Cristóvão Colombo e a sua caravela. E assim nós vamos. Tá? Fala, Nênico. Depois eu falo contigo. Vou fazer a live. Tá? Vamos ver isso. Já disse que já terminou de estudar. Beleza? A gente precisa ver isso. Por quê? Porque o estudar para ele é passar os olhos. Por quê? Porque não é do interesse dele muita coisa que está lá. Ele tem mais interesse em saber o que está acontecendo no YouTube. Ele tem mais interesse em desenhar. Se eu não colocar dentro da vida dele o entendimento de que aquilo faz parte de um bloco de construção, de conhecimento, que vai melhorar as outras inteligências dele, essa parte vai ficar deficitária. E aí eu vou dizer que meu filho sabe história, mas não sabe geografia. Ele sabe português, mas ele não sabe matemática. De repente ele sabe física porque ele gosta, mas ele não entende biologia. Para vocês parece confuso, né? Mas não é. Então, se você for até uma escola e entender como a molecada está aprendendo, o que acontece? O mesmo conteúdo que ele tem em matemática está associado com português. Se possível, está associado com história. Se possível, está associado com geografia, com inglês, com espanhol. Vão fazendo correlações para que você entenda que todas as nossas informações, elas são importantes e elas são coligadas. Isso é uma maneira de você começar a incorporar adaptações no cérebro das pessoas. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu alfabetizei sozinho aos 3 anos de idade. Como que eu alfabetizei? Tá? Eu ouvi a minha irmã mais velha lendo, a segunda tem 1 ano de diferença com a segunda, tá? A outra é 1 ano e 8 meses mais velha que eu. Tá? O que acabou acontecendo aí? Eu decorei o livro e comecei a entender os símbolos. Sabe por quê? Porque o livro que a minha irmã, que é 7 anos mais velha, usou, a que é 6 anos mais velha que eu também usou. A que é 1 ano e 8 meses mais velha que eu também usou. E eu usei. Não mudava, tá? Não mudava nem o livro, quanto mais a adaptação de conteúdo. Então a gente aprendia uma coisa que ela era basicamente decorada para a vida, não entrava o aspecto da inteligência, da compreensão. Só que há muitas matérias que nós acabamos não gostando, ou gostando por causa do professor. Verdade, tá? Só que isso é um erro, tá? De construção. Tá? Se a gente aprendesse desde pequeno que a vida é construída de direitos e obrigações, tá? E que as obrigações não precisam ser normalmente desagradáveis,
a gente mudaria o contexto. Tá? Mas como a gente foi educado na base do castigo, né? Ou na base da imposição, você não entendia o conteúdo. Você só tinha que passar aquela fase. Passa, 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 passa. E na medida em que você não vai incorporando esse conhecimento, você começa a ter dificuldades. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, tudo é associado a um padrão lógico. Tá? Se eu não tive, né, entendimento das dificuldades de relacionamento, comunicação da minha família para comigo, tá? Por quê? Porque o meu pai só trabalhava, a minha mãe só cuidava de outra coisa, as informações não eram ligadas, eu não tinha noção de contexto, tá? Como é que eu vou aprender a ler uma coisa e vou estabelecer contexto? Me falta comunicação, me faltam informações. Se a gente melhorar, viabilizar a comunicação na nossa vida, tá? A gente vai começar a botar a música. Tá? Qual é a música? A música chama ritmo. Qual é o ritmo? Eu vou botar os limites nos meus relacionamentos do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. O que isso tem a ver com lógica matemática? Tudo. Eu te dou uma expressão matemática. Para eu chegar no resultado, eu tenho um parâmetro. Tá? Eu tenho uma janela quando é uma equação. Eu tenho algumas maneiras de resolver, mas eu tenho que chegar naquele resultado. Tá? Para eu determinar o andamento de uma música, olha que legalzinho. Tá? Eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui? A minha barra que vai determinar qual é o tempo. Quais são as notas que tem que entrar dentro desse espaço aqui. Tá? Então eu tenho as notas que vão entrar dentro desse, as que vão entrar dentro do próximo, as que vão entrar... E aí eu vou criar uma música. Tá vendo como as duas são interligadas? Mas para eu tocar a música, eu preciso entender qual é o teu ritmo. Eu preciso entender a que você responde. Sabia? Deixa eu contar para vocês um segredo aqui muito bacana, muito bacana, muito bacana, muito bacana. Sabia que tem gente que não funciona por elogio e que não gosta de ser elogiado? Ou deixa eu melhorar isso para você. Não é que não gosta de ser elogiado. Tem gente que se faz de coitado. Aí quando você elogia, ela salta da posição do coitado para a posição do soberano. Então eu já sei tudo, eu já sou sensacional. E aí o desempenho dela faz assim, ó. Ué! Bum! Despenca. Por quê? Não serve para ser elogiado. Tá? A pessoa não tem a noção de reconhecimento das coisas. Sabia que tem gente que você não tem como incentivar? Sabia disso? Que o ritmo da pessoa é só reclamar, então ela não registra o que está em volta. Isso é a música que ela está tocando para você. Não gosto, não quero, não gosto, não quero. Só do meu jeito, só do meu jeito, só do meu jeito, só do meu jeito. Então tudo que você está conversando com ela não está entrando na cabeça, porque a música dela está tocando melhor que a sua. Se você não mudar o ritmo, né, ou a melodia da comunicação, você não vai conseguir se comunicar, porque essa comunicação está fechada já. Tá? Quando eu falei para vocês, quando eu falei nas lives sobre morte, essa é uma das grandes características. A pessoa desenvolve a revolta dela lá e ela não quer mais conversar. Tá? Legal? Como é que você faz isso? Você começa a perguntar para essa pessoa, você começa a se comunicar em coisas que obrigatoriamente ela sabe a resposta. Obrigatoriamente interessam para ela. E aí você começa a tocar a melodia. Como é que toca a melodia? Legal. Você precisa conversar. Você precisa de mim. Isso é inteligência lógica. Isso é inteligência lógico-matemática. Você se sustenta? Não, então você precisa de mim. Legal? Como é que você faz para precisar de mim?
A gente precisa conversar. Tá? A gente precisa conversar. A gente precisa estabelecer o ritmo. Tá? E a gente precisa tocar uma música que faz bem para nós dois. Inteligência musical chama isso aí. É uma música. Conversar é uma música. Eu dizer para você, né? Eu favorecer você naquilo que você gosta, ou eu te dar a oportunidade de fazer o que você gosta, é uma música. Sabe o que é uma música? É que ela muda o seu estado emocional, te deixa feliz, ela acerta o teu ritmo, porque te interessa, então você se dedica. É uma música. Mas essa música tem que valer também para aquilo que você precisa, como informação, ou que você precisa conversar e que você não quer. Por quê? Faz parte daquele limite da vida. É esse tempo aqui, ó, que é um tempo musical. Tem uma idade para você entender determinadas coisas. Não é? Porque isso é até físico-metabólico. Tá? Tem uma idade onde a criança aprende os princípios de comunicação dela. Ah, não dá para fazer depois? Dá. Mas depois, não adianta você usar o método que você usaria para os primeiros anos de vida, porque não funciona. Ah? Como não funciona para a pessoa que está começando a esquecer, ah? Que está começando a ter aí os seus traços de demência, ah? E você quer que ela faça as coisas que ela nunca gostou de fazer na vida. E a gente está começando a entender, dentro da área da medicina, que eu preciso conversar com você dentro de coisas que você gosta. Por quê? Porque você tira o bloqueio e começa a me contar as tuas memórias. Então você começa a me dar um banco de dados de algo que reconta a tua trajetória e a tua música. Você faz outras conexões. Por isso que eu estou falando com vocês de inteligências. Tá? Porque até muito pouco tempo atrás, 2, 3 décadas, a gente entendia que você passou por um grande trauma ou que você teve um acidente vascular cerebral, você vai ter aquela deficiência para o resto da vida. Hoje a gente fala de neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade? O desenho, as conexões cerebrais que você fala. Por isso que a gente está desenvolvendo todas as inteligências. Todas as inteligências. Tá? Vou dar um exemplo para vocês muito legal. Tá? Inteligência espacial. Inteligência espacial tem a ver com equilíbrio. Tá? Então eu boto lá você num pezinho só, começa a mandar você dobrar o seu corpo assim, se mantendo num pezinho só. Tá? E aí você vai, opa, 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 tá? Eu não estou mexendo só com o teu equilíbrio físico, eu estou mexendo com o teu equilíbrio emocional. Quando eu faço live para vocês, meu trabalho com os alunos, descobrir a música de cada um para conseguir conversar e trocar. Exato, exato. Tá? Por quê? Porque nós somos afeitos, né? A gente tem afeição por determinadas sonoridades. Tem algumas que, quando a gente começa a entender, tá? Eu gosto muito de Noturnos, por exemplo, que é o que está tocando aqui baixinho para mim, tá? Por quê? Ah, Noturnos são músicas tristes. Não, Noturnos para mim são músicas que incentivam a minha concentração, tá? Quando eu quero fazer cálculo, eu gosto de ouvir rock, ou quando eu tenho que fazer tarefas que são mais físicas, eu gosto de rock. Tá? Quando eu preciso conversar, de repente, com determinados pacientes que são mais ariscos ou mais mudinhos, né? Eu boto lá de musiquinha de fundo lá, baladinhas românticas, que têm mais ou menos a mesma idade da pessoa com quem eu vou conversar. Aí você vai estabelecendo um reconhecimento baseado em música, melodias que eu me lembro, e você vai soltando.
tá? Do mesmo jeito que você já botou música para bebê, bota a música para bebê que você vai entender do que eu tô te falando. Você põe lá, ó, e a bundinha dele começa, tá? Aí a cabecinha dele começa, ele começa a se mexer. Por quê? Se envolveu. Porque a gente, basicamente, é envolvido com sonoridade. Tá? Gostando ou não, lá na barriga da minha mãe, tá? Certo? Tinha o som do coração da minha mãe. O som do coração da minha mãe, certo? Para mim, tá? Ele tem uma sonoridade que eu reconheço enquanto bebê, enquanto criança. Eu reconheço. Eu sei que é minha mãe. Pelo som, pela vibração, pela intensidade. Tem um reconhecimento que está gravado lá. Se eu estimular os meus filhos musicalmente de criança, tem várias sonoridades que eles vão guardar lá. Está guardado no teu banco de dados. E o que vocês não conseguem entender ou não querem entender da vida é que banco de dados cerebral é ilimitado. Ilimitado. Por isso que hoje a gente diz que qualquer um aprende qualquer coisa. E o YouTube está aí para provar que é verdade. Você aprende pelo YouTube. Aquilo que você não aprendeu na sala de aula, 2, 3, 4 anos de faculdade, você faz cursinho no YouTube. Por quê? Porque são 20, 30, 40 professores explicando a mesma coisa. Você vai ver com aquele que você mais gosta, você vai entender qual é o som que você mais gosta, qual é o timbre de voz que você mais gosta, tá? Qual é a maneira de explicar que você mais gosta. Música. Música que vai interferir diretamente na tua inteligência lógica, a apreensão de conhecimento e de informação, que ao mesmo tempo vai interferir diretamente na tua lógica matemática. Como é que você vai aplicar, quando você vai aplicar, como você vai aplicar. Percebe? Tem uma base linguística. Vamos separar as três coisas. Tem uma base de ritmo da vida. Musical. Tá? Musical é como você ouve e percebe as coisas. Tem gente que gosta de tumulto, barulho, né? Dona Verônica, por exemplo, gosta de música eletrônica. Legal? E aí ela diz pra mim assim, eu não tenho paciência com gente, as pessoas me irritam muito. É lógico que as pessoas te irritam, porque a pessoa para conversar com você tinha que ser repetitiva. Oi, Verônica, tudo bem? Como você tá? Oi, Verônica, tudo bem? Pra você poder prestar atenção. É um ritmo que você gosta, que tira você de sintonia e que dá uma relação, uma sensação de conforto. Você precisa entender que é assim. É assim que funciona. O mundo tem uma sonoridade, tá? Certo? Minha mãe, por exemplo, odeia pássaros. Odeia pássaros. Mora lá no meio de São Paulo, beleza? Tá? Se uma infeliz, tá? De uma rolinha parar na janela dela e começar lá cantar, ela fica doida da vida, porque o barulho incomoda. Esse barulho me incomoda. Eu não gosto. Não gosto. Então tem uma sonoridade, tem sons que você não gosta. Tem maneiras, tem tempos de expressão que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto muito de gente que é muito lenta para falar para você, tá bom? Por exemplo, né? Pessoa que eu gosto da pessoa, mas eu não gosto de como ela fala. Padre Marcelo, tá? Padre Marcelo Rossi, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, Nossa, me irrita. Oh, como irrita, né? Dá a impressão que você não ouviu da primeira vez. Eu consegui ter um Alzheimer na oração assim, né? Que acabei de ouvir e já não lembro o que é. Preciso de alguém para repetir, tá? Vocês precisam entender isso, tá? Qual é a expressão musical, melódica da vida de vocês. Porque a gente corrige muitos emocionais, muitos traumas, muitas falhas de comunicação por sonoridade. Você acha a música que funciona, que nem Carolina colocou aqui embaixo?
Você acha a música que funciona, a música que a pessoa gosta, aquela cantarola que interessa para ela, essa é uma boa música para você começar um processo de aprendizado, de atenção ou de reaprendizado. Né? Porque ela está lá envolvida, está envolvida lá. Tá? Certo? Você já sabe que ela está receptiva. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então tem uma maneira de eu associar lógico com matemática. Tá? Eu não posso colocar para você lógico, matemática, que nem é. Na escola ainda é assim. Tá bom? Eu não entendi operação com números inteiros, já passamos para a equação de segundo grau. Eu não consegui me entender ainda com o sinal. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Dá mais, dá mais, olha. Nossa, que esquisito isso aí. É verdade. Tá? Então eu preciso consolidar um entendimento, quando a gente está falando de lógica, né? Entendimento lógico, matemático, é uma construção de Lego, uma construção daqueles tijolinhos que a gente fazia a casinha. Tem um equilíbrio. Eu preciso entender o primeiro conceito para colocar o segundo, para colocar o terceiro, para colocar o quarto, para colocar o quinto. Tá? Muitas vezes isso aí para mim é difícil. Eu coloco música, tá bom? E a música acerta muitas vezes esse ritmo. Por quê? Música também tem a ver com instinto. Desbloqueia. Tá? Certo? Tem uma... Quando a gente fala que o universo tem uma sonoridade, tá? Tem um filme muito bacana para vocês assistirem, que se chama Quem Somos Nós. Né? Depois a gente precisa postar a capa dele aqui. É um filme científico sobre física quântica. Para dizer para você que tem um tempo, mas ao mesmo tempo, para você entender as coisas, tem que ter a tua participação, a tua observação, o teu acompanhamento. E aí você precisa começar a perceber o quanto de informação, o quanto de sonoridade tem na tua volta, para você conseguir ter foco, para você conseguir digerir as informações, captar as informações, organizar, catalogar, né? E estruturar para você dar o próximo passo. Entendeu? Tá? Tem gente que é instintiva? Tem. Tá? Quando a gente falar de novo do conjunto todos, a gente vai somar isso lá no espiritual. Tá? Tem gente que já veio pronta, porque tem memória. Tem um banco de memórias pregresso, anterior aí, que se manifesta. Tá? Mas não é todo mundo que é assim. Né? Não é todo mundo que é assim. Então, estou falando de pessoas que têm aprendizados normais. Pessoas normais. Tá? Então, vamos fechar a live aí com 3 informações de lógica aplicada a relações interpessoais, tá bom? Ache dentro da sua cabeça, nas suas lembranças, quais são as expressões repetidas que você ouve em determinadas conversas que você precisa resolver. Tá? Mude as respostas. Mude a resposta. Tá? Se você não tem coragem para mudar a resposta, muda o tempo da resposta. O que é mudar o tempo da resposta? Que nem a Dory. Sabe a Dory do Procurando Nemo? Tá? Certo? Quando as pessoas começam a gritar, fala rapidão do meu lado e fala assim, fala devagar. Eu preciso te entender. Aí a pessoa para. Porque ficou louco? Não fiquei louco. Tá vendo como agora você prestou atenção no que eu estou falando? Tá? Então, essa resposta eu já tenho. Se essa resposta eu vou ter todo dia igual, sem nenhum emocional, não precisamos mais conversar. Olha que legal. Não precisamos mais, porque a conversa já está pré-definida. Tá? Certo? Eu falo para vocês que esse espaço aqui, ele é somatório de conhecimento para vocês poderem se manifestar no mundo. Inteligência é um deles. Eu preciso ter inteligência para entender que se a pessoa, eu falo assim, bom dia, como você está? Tô cansado, tô de saco cheio, minha vida é difícil, só tenho problema, tá bom?
com essa pessoa, você fala assim, tá? Opa, eu vou para Marte hoje. Que bom. Eu vou para Marte. O quê? Eu vou para Marte hoje. Aí a pessoa, não pode falar isso. Lógico que eu posso. Por quê? Tudo que eu vou falar com você, você não está ouvindo. Tudo que eu vou negociar com você da vida, você não está ouvindo. Tua resposta está pronta. Se está pronta, você não está vivo. Se você não está vivo, você não tem inteligência para manifestar. Olha que legal. Não tem. E um dos princípios da inteligência é eu entender a comunicação. Para eu entender o quanto ela tem de lógica. Tá? Então, para você que não compreendeu muito o que eu te falei, assim, como é que você me dá uma resposta que você está sempre de saco cheio, se eu não fiz absolutamente nada para você ficar de saco cheio? Então, você pode ficar de saco cheio, você pode ficar irritado com as pessoas que te irritam, tá bom? Mas não é porque você está irritado que eu tenho que ficar junto. Entenderam? Eu sei que vocês entenderam, tá? Eu quero que vocês comecem a aplicar isso na vida. Comece a perceber o ritmo das pessoas. Tá? Para quem tem gente que fala muito rápido, você faz essa pessoa falar devagar. Para a pessoa que fala muito devagar, você acerta o ritmo para ela acelerar e você conseguir ter uma conversa que tenha ritmo. Pergunta, resposta e foco de atenção. Pergunta, resposta, foco de atenção. Informação trocada, foco de atenção. Certo, crianças? Tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Certo? Nos comentários da live aí, o Dinho mandou aqui a inscrição da nossa jornada de relacionamentos para vocês, tá? Que é um evento que a gente vai fazer, que as 3 primeiras palestras são gratuitas, né? Para vocês entenderem como é que isso funciona. Dá um monte de ferramenta para vocês compreenderem onde todos os relacionamentos travam no mundo, desde relação política até relação religiosa, até relação pessoal, interpessoal e intrapessoal. Tá? Tudo que eu faço aqui é para que vocês tenham vidas melhores. Eu sou Rodrigo Pereira, falando para vocês do Transcendência Real, esperando que vocês sejam capazes de transformar esse mundo num lugar melhor. Grande beijo para vocês. Dúvidas? Manda lá no nosso link. Beijoca. Boa noite para vocês.